Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Que Gestão. Eu venho aqui agradecer a vocês, peço a vocês o like aqui no nosso canal, peço que compartilhe, também ative o sininho e nos ajude a criar um podcast com uma boa audiência para que você tenha informações sempre. Então é muito importante que você compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like. Obrigada por estar assistindo a gente hoje. O nosso patrocinador deste episódio é a Renata Butiá, fotógrafa que tem seu estúdio ali na Superquadra, no Morumbi, e ela faz entrega de trabalhos incríveis para você se empoderar nas suas redes sociais. Nós vamos deixar os contatos da Renata aqui e não perca tempo. Vá falar com ela e faça uma sessão de fotos que você vai se sentir a diva. Ela faz desde fotos profissionais a fotos artísticas também. Vocês vão adorar. Isso mesmo. E o nosso podcast de hoje, Que Gestão, está com um tema incrível. Quando o movimento cai no nosso negócio. Já dá o friozinho na barriga, né? Você chegar lá no seu estabelecimento, abrir a sua agenda, quem trabalha com agenda, e ver que não tem ninguém marcado. E agora, o que fazer? Então, essa é uma dor, né, que todo empresário, todo dono de comércio, todo prestador de serviço tem, e às vezes surge um monte de dificuldades, de dúvidas, o que fazer para reverter uma situação dessa. Então, no episódio de hoje, eu e a Rô, nós vamos estar comentando com vocês as vezes que isso aconteceu conosco, o que nós fizemos, que foram cases de sucesso e que poderá estar ajudando você agora. O que você acha, Rô? Já aconteceu com você esse susto? Muito, né? A gente sabe que a gente passa por uma economia que às vezes é complicada, as pessoas se retraem, o próprio clima, né, que no caso de um salão de beleza, ele também atrapalha um pouco, né? Então, várias questões, né, ligadas que em conjunto acaba fazendo com que a agenda esteja menor. Sem contar a sazonalidade da própria semana, né? Todos sabem que num salão de beleza nós temos aí início de semana principalmente, a gente tem os momentos, os dias que tem menos movimento e o movimento maior ocorre mais para o final de semana. Mas aí você também precisa, né, você tem um custo fixo, você precisa criar mecanismos e subsídios para que isso seja mitigado, né? O que fazer para isso, né? A gente tem algumas ideias aí, e uma delas eu acho que tem a ver com a sua própria carteira de clientes, né? Se você tem um cadastro bem feito, né, e você tem contato dos seus clientes, você pode criar alguns mecanismos, algo que você possa interceptá-los, fazer uma lista ali e falar de algo novo ou lembrá-los de alguma coisa, né, para que você consiga ali travar uma conversa. Eu posso te garantir que muita gente responde e elas muitas vezes esqueceram. Eu tinha mesmo que agendar, olha, é verdade, tinha isso. Então ali você já consegue puxar alguma coisa. Mas tem que ser sempre de forma sutil, né, Jô? Sim, com certeza. Eu uso 2 métodos, Rô, que talvez você também já tenha empregado no seu salão, e eu acredito que também possa ser utilizado em outros segmentos. Tá? Não ficar só focado no salão de beleza, mas você aí que é nosso colega, dentista, advogado, que tem o seu consultório e trabalha ali com agenda de clientes, enfim, até mesmo um comércio de rua. Sim. O que acontece no meu caso? Eu abro lá a agenda de manhã, vejo que tá, né, um horror, né? Não tem ninguém. O que fazer? Eu costumo usar muito as redes sociais, né? Então, nós temos os status do próprio WhatsApp, que os clientes acompanham. Então, o cliente salvou o seu número lá no celular dele, ele começa a acompanhar os status do teu WhatsApp.
Então, já incentive que seu cliente salve o seu número. É um caminho. Verdade. Uma dica. Porque se ele não salvou, ele não vê. Tá? Sim. Aí você chega de manhã, você vê essa situação assim, o que que eu faço? Os primeiros, aí vai da criatividade de vocês, né, de cada segmento. Os primeiros 5 clientes que entrar em contato e fazer um agendamento, hoje tem X promoção. E aí eu jogo lá embaixo mesmo. Por exemplo, os 5 primeiros clientes hoje faz mão por R$10. Acabou. A pessoa do outro lado, ela começa, sabe, ela vê aquilo no status, ela começa a entrar em contato. Já aconteceu isso lá no começo do meu salão, que eu tô falando de um estabelecimento de 10 anos. É claro que cada momento, cada fase é uma estratégia, mas lá no começo, quando eu fazia isso, acontecia de eu abrir uma agenda no zero e fechar o final do dia, né, no máximo, né, no máximo né, do auge. Por sim. quê? A pessoa marcava a mão, ela aproveitava essa promoção, mas ela nunca fazia só a mão. Ela aproveitava, poxa, a mão praticamente hoje está de graça. E aí ela entrava com outros serviços e lá no final do dia, no macro, a gente via que valeu a pena. E essa promoção quase louca, né? Uhum. O retorno vinha no final do dia. Você vê que compensava. A lei da compensação fazia com que essa loucura, né, do mão por R$10 compensasse. Então essa foi uma coisa, uma tática que eu usei quando o meu comércio ainda não tinha muitos clientes fidelizados, né? E foi um método, graças a Deus, que tocou, né? O movimento começou a crescer mediante essa técnica. E aí, o que eu vou complementar com vocês? Você tem a questão do teu profissional parceiro. Né? Isso. Será isso que é um o profissional que parceiro vai topar essa mão por R$10? Exatamente. Bom, é o ponto que me surgiu agora que eu ia te comentar também. Como é que a gente trata este momento ali? Não fique refém do profissional para fazer a sua promoção. Tenha uma verba direcionada para marketing. Qual é a sua verba de marketing? O conselho da Cris Arcangeli, por exemplo, que é uma empresária de sucesso, é você pegar até 3 a 10% do seu faturamento do mês anterior e trabalhar com esse número para a verba de marketing. Exato, só um adendo. Por que o faturamento do mês anterior? Porque é o que você provavelmente já tem no caixa. Exatamente. Você não pode pensar para frente nesse momento, você tem que pensar com o que você tem atrás. O que você já garantiu. Exato. Muito bem. Digamos que você tem lá, sei lá, R$400. Esses R$400 dá para fazer quantas mãos? No meu caso, 40, 10 mãos. Então, eu consigo usar a verba de marketing para custear essas 40 mãos sem envolver o profissional. Interferir, no caso, no percentual que ele recebe. O profissional nem fica sabendo. Exato. Se ele está fazendo mão por 10, 20, 30 ou 40, ele não sabe. No final do dia está tudo certo para ele. Então, essa técnica eu criei num momento de início, tá, de salão, onde eu não podia contar muito com os profissionais, eles ainda não eram tão parceiros meus, eles não sabiam quem eu era, né? As clientes também não conheciam tanto o salão, então eu tive que desenvolver um método próprio e só meu, sem influenciar ninguém, sem depender de ninguém. Então essa talvez seja uma técnica para você que está começando o seu salão agora, ou o seu comércio agora, ou desenvolvendo seus clientes. Não fique refém dos outros. Estabeleça a sua promoção, encha a sua agenda, faça acontecer e usa uma verba de marketing. Esquece os panfletos, esquece fazer faixa na rua, isso tudo não traz nada, tem um momento certo para isso. Mas nesse momento de movimento baixo no seu comércio, dê para o seu cliente aquilo que você tem de melhor. E nada mais é que o serviço que você presta. Fato. Isso que você está falando é perfeito para quem está começando, porque não vai ter uma lista efetiva de clientes, você consegue, na verdade, atingir pessoas que, de repente, nem pensariam em ir, né? E ela cria uma situação, não, eu vou por conta disso, e pensando assim em valor, ela subsidia, esse valor vai subsidiar outros serviços,
né? A pessoa resolve fazer um outro serviço porque ela já teve uma vantagem naquele primeiro, né? Então, isso também pode ser usado, inclusive, quando você precisa desdobrar para mais serviços, quando o profissional está ali e de repente ele você quer fazer um movimento, por exemplo, de um cabelo, né? E às vezes, porque a agenda, às vezes também, desdobrando o assunto em setores, né? Às vezes a agenda está boa no setor de manicures, por exemplo, e no cabelo não. Só que você precisa, e você tem você não consegue ficar só com um setor trabalhando e o outro não. Afinal, lembrando sempre que a gente tem um estabelecimento que ele é completo, né? Se possível fosse, funcionaria todos os dias 24 horas, porque o aluguel é 24 horas também. Então a gente tem que lembrar disso. Então a gente tem que criar esses mecanismos. São 2 dicas aí que a gente falou, que são importantes para esse momento, né? Avaliar o que fica melhor para que o teu negócio não pare naqueles dias. E são dias que muitas vezes são esperados de promoções, né? Você pega um restaurante, é esperado que terça, quarta ou quinta façam algum tipo de promoção, outras áreas também é esperado. Então, não é ruim. Promoção é uma coisa que, se ela bem usada de uma forma mais cirúrgica e pontual, ela funciona muito bem e com estratégia, né? Obviamente. Exatamente. Estratégia de marketing que você pode desenvolver em datas específicas. Então, nós falamos aqui da queda do movimento, mas eu posso falar para vocês que pode ser uma estratégia adaptada, por exemplo, a uma data. Ou você querer aumentar o movimento em dias mais fracos, né? Eu quero criar uma estratégia para aumentar o meu movimento de terça e de quarta, que não está tão bom quanto de sexta e de sábado. Aí você entra com essa técnica, e tudo é matemática. Então, o primeiro passo, você desenvolve um valor de marketing, uma meta de marketing. Eu tenho um budget, X, né? Exatamente. Separado. A partir desse momento, o que eu consigo trabalhar? Poxa, se eu somar a escova com a mão e eu consigo por R$100, mas eu coloco 40 do meu bolso, pronto, faz matemática. Isso é você que é dono, tá? Não vai esperar que a tua gerente faça, não vai esperar que a tua coordenadora ou que o profissional faça. É você o responsável pelo seu negócio. Pega o caderninho lá de manhã, faça a matemática. Quanto que eu tenho de verba de marketing, né? A partir desse número, trabalhe e encha seu salão, encha seu comércio. E também, Rô, agora eu queria comentar com vocês uma segunda coisa. A gente dá o nome de CRM. É uma planilha que você vai desenvolver ao longo dos anos, e quanto mais tempo você tem de comércio, mais o seu CRM precisa ser impecável, cheio de informações, e o resultado é incrível. Mas o que é isso? Por exemplo, eu marquei uma mão lá no salão de beleza, tá? A Juliana marcou a mão. Aí a Juliana manda mensagem assim: infelizmente, meu filho amanheceu com febre, eu não vou poder ir. Automaticamente, abra a planilha de CRM e coloca Juliana, filho doente. Entenderam? Olha a dica. Passou 1 ou 2 dias, você não vai mandar promoção para Juliana. Você não vai mandar que o salão tá com desconto. Não, você vai mandar o quê? Bom dia, senhora Juliana. Como está o seu filho? Ele melhorou? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Somos seus vizinhos, se precisar de algum auxílio. A cliente se espantará com você. Ela deixa de ser cliente e passa a ser amiga. E ela vai abrir o coração. Ah, não aconteceu nada, graças a Deus. Ou então, aconteceu, acredita que... E ela vai abrir seu coração. A partir desse momento, você ganhou essa cliente. Exatamente. Ela vira tua amiga. Então, CRM. Quanto mais os anos passarem na sua empresa, mais informações você vai colocando. Vai chegar uma hora que você sabe tudo da cliente. Se ela casou, se ela divorciou, se ela teve filho. Exatamente. E isso é com você. Também não fique compartilhando, né? E comentando pelo salão inteiro o que aconteceu com a pessoa. Isso é o proprietário do estabelecimento e a cliente, tá?
para também não virar um conflito de fofoca. Isso, exatamente. Aí, eu puxando o gancho que você está dizendo, realmente é uma informação que tem que ficar isso na administração, né? É contigo e com as pessoas que são ali de sua confiança, né? No caso, o gerente, a recepção que está ali também para isso. E é por isso que também, eu acho que isso é também algo de um próximo episódio, mas a gente tem que falar sobre perfis de pessoas, né? Que é muito importante. E isso que você falou sobre também o tipo de função das pessoas, né? A gente tem uma visão errônea, muitas vezes, de achar que você contratou a gerente e que ela vai resolver todos os seus problemas enquanto dono, e não é. Essa questão do movimento, de fato, tem a ver com estratégia, e a estratégia está nas suas mãos, porque se não estiver nas mãos do dono, aí a coisa começa a dançar. Uma coisa é ela estar junto e até dar sugestões, questões que ela vê no dia a dia, e isso, ela ou ele, né, obviamente. Agora, você achar que, toma a chave e vai você, não vai funcionar. Então, isso é muito importante. Voltando à questão do movimento do salão, nós temos que olhar isso todos os dias, do movimento do salão, ou do restaurante, ou da clínica, ou do dentista, do médico, advogado, do que seja. Todos os dias nós precisamos olhar e ver o que nós podemos fazer de melhor para que isso seja uma coisa recorrente. Então, a Ju usou muito bem essa questão aí da fidelização da cliente, né? É uma maneira de ter a conexão de uma forma empática com essa cliente, e aí ela sempre vai lembrar de você em todos os momentos que ela estiver precisando de algo, né? Para as coisas dela, para o cuidado ou para qualquer outro tipo de serviço. Se você não é empático, você vai passar como mais um. Então, isso também vai te ajudar. A fidelização, ela te ajuda muito nesses momentos, porque ela vai ter uma constante com você. Isso mesmo, Ru. E o Que Gestão é isso, gente? Podcast Que Gestão nasceu para trazer esse conteúdo para vocês e essas dicas. Quer ver uma coisa super interessante, Ru, que eu sei que você faz também, porque eu já vi, é a gente chamar, esporadicamente, parceiros para vir no nosso salão. Então, por exemplo, você viu que está uma semana meio fraca, está chovendo, né? Aquele clima não está favorável para o teu comércio, e tem tantos empreendedores precisando da nossa ajuda, precisando do nosso braço. O que você faz? Você procura uma expositora de semijoias, uma expositora, por exemplo, lá no salão o pessoal ama queijos e vinhos. Exatamente, tá? No fiozinho é uma boa pedida. Uma boa pedida. Cacau Show, gente, Cacau Show topa vir dentro do salão da gente trazendo fundi. Eu já consegui 2 vezes, se eu conseguir, você consegue também. Exato. Sabe, são dicas assim que você fala, pô, o cliente ama. No começo, você pode fazer parceria. Com o tempo, pode virar um outro serviço, um negócio dentro do negócio. Você começa a monetizar. Exato. Porque o teu salão começa a ser, o seu estabelecimento, o seu salão, enfim, começa a ser acolhedor desses empreendedores. Eles começam a passar de um para o outro, né? E chega uma hora que você pode ver nisso, tá bom, para ficar aqui eu quero X. E ponto, gente, vira negócio. Então você imagina, você aumenta o movimento, né? Sim. Porque tem toda a campanha de rede. Exato, porque você vai avisar para as pessoas que tem uma coisa diferente lá, a pessoa vai lá só para ver e faz uma unha, faz um cabelo. Então faz a collab na rede, né? Faz a collab e você já entra na rede desse parceiro também. Exatamente. E flui. Então é uma forma assim que eu encontrei também, que eu achei incrível para trazer movimento nos dias mais fracos. De novo, eu reforço, tem que partir do dono do negócio. Sim, tem que partir do dono do negócio. Porque, às vezes, o profissional, ele trabalha muito bem, ele é super 10, ele te faz uma boa entrega. Mas para ele, o salário está garantido, gente. Sim. Esteja com muito movimento ou com pouco movimento, ele trabalhe muito o dia inteiro ou trabalhe pouco, o salário está lá. Então, não vou dizer que ele não se preocupa. Lá no fundinho do coração dele, talvez ele fale, tá baixo o movimento, posso perder meu emprego, né? Não sei. Mas ele também não vai
ter a mesma dor, o mesmo carinho, o mesmo olhar que o proprietário tem. Porque o proprietário tem os boletos, como já foi falado aqui, ele tem os custos do trabalhista e tudo mais. Então, ele tem que estar 24 horas pensando nisso e fazendo um movimento dentro do seu estabelecimento. Eu já vi restaurantes, eu acho que para restaurantes cabe muito bem, as músicas ao vivo. Sim. Né? Exatamente, que tem a ver com o próprio restaurante, com as clientes do restaurante, tem que saber, por isso que isso tem que partir do dono, né? Porque é a escolha do parceiro. E é isso, se você pensou que ser empreendedor você iria trabalhar menos, não é assim. A gente tem essa missão de ter a estratégia do negócio, né, de criar esses subsídios aí para que as coisas caminhem, né? Como a Ju falou, o pessoal está com a vida ganha, vamos dizer assim, nesse sentido, porque o salário vai cair, né? E aí, eu sempre falo de uma analogia que ela é bem simplista, mas ela cola muito bem com esse tipo de visão que a gente está tendo, né? É a diferença entre a contribuição da galinha e do porco, né? E do suíno. Quando o suíno, o porco, ele vai dar o bacon dele, ou seja, ele vai ter que morrer para que aquilo ande, né? Para que você se alimente. A galinha, ela dá o ovo e ela continua viva, né? Ou seja, nós nessa analogia, os empreendedores, nós somos o porquinho ali, né? Que está dando o bacon. Ou seja, se o negócio não anda, nós vamos morrer, né? E o caso do funcionário, ele está dando o ovinho dele. Se não andar, ele vai continuar a vida dele de alguma maneira. Não é que nós vamos morrer, obviamente, mas o negócio em si vai para, né? Pode morrer se você não der essa atenção. E isso, eu acho que é alvo de um próximo episódio aí para a gente conversar melhor, né? Sim, sabe por quê, Ron? Quando o movimento cai, além dele trazer essa dor financeira, né, aquele pavor de, poxa, hoje não tem movimento, tal, o que acontece? A equipe, ela começa a ficar desmotivada. Fato. E equipe parada começa a ter conversa errada. Mente vazia, oficina do diabo. Não tem jeito. Então começa aqueles burburinho. Ai, tá fraco demais. Ai, tá falindo. Ai, tá fechando. Ai, tá quebrando. A dona não tá nem aí. A dona não faz nada. Então começa. Ai, eu vou pro vizinho. Nós que estamos no salão de beleza, passa direto. Do vizinho. Eu vou pro vizinho vai verde. Mais verde. Aí chega na grama do vizinho, não tem também, volta. A grama do vizinho está no mesmo ecossistema. Então, o que eu sugiro que vocês façam agora é já se programarem para o próximo episódio, onde nós vamos falar exatamente sobre como lidar com equipe nos momentos da desmotivação, nos momentos que eles estão parados. Exato. Porque quando eles estão parados, eles começam a alimentar a reclamação. Isso. E a reclamação cria uma energia ruim e aí que a coisa desanda mesmo. Exatamente. Então, preparem-se que nós temos novidades por aí para a gente falar muito sobre essa questão. Exatamente. Então, pessoal, vamos agradecer novamente, né? Em primeiro lugar, a vocês que estão acompanhando nosso canal, a pessoa que entrou como patrocinador e apoiador do nosso episódio de hoje, que é a Renata Butiá. Eu vou fazer uma quebra de protocolo. Renata Butiá trabalha com fotografia. Vocês já pensaram? Dia dos namorados, Dia dos pais, Dia das mães, fazer um collab com ela e trazer uma promoção de foto, fotografar esse momento dentro do estabelecimento de vocês? Olha o movimento de vocês aumentando. Não, eu tinha que falar. E nós já fizemos coisas semelhantes. Isso é bom mesmo. Isso é coisa que a gente já testou. Dia de diva, dia de celebridade, uma sessão de fotos, né, com a família ou sozinha, enfim. Então, Renata Butiá, uma das melhores fotógrafas que eu conheço aqui na nossa região, e ela tem pacote exclusivo para quem disser que viu a propaganda dela aqui nesse podcast, tá? Então já anote tudo aí. Podcast, Que Gestão, entra em contato com a Renata Butiá, que vai aparecer os contatos dela aqui, e fala, eu quero trazer você aqui para o meu estabelecimento, eu quero fazer uma ação diferente, e eu tenho certeza que o movimento de vocês daqui para frente, bombar.
Amém, é isso mesmo. Eu sou Rosana Mesomo, agradeço muito a participação de vocês, volto a falar para vocês para seguir o canal, compartilhar, ativar o sininho, dar o like no episódio, e isso vai ajudar muito a gente continuar criando conteúdos que para vocês vão ser valiosos também. E eu sou Juliana Pires, encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.